Boa noite a todos. Eu sou a professora Nádia Matos, né? E hoje nós temos aqui o prazer de estarmos na nossa última web desse semestre, né? Aguardando, né, se a turma chegar, algumas pessoas que queiram tirar dúvidas, que queiram falar, né, sobre a disciplina, sobre o semestre, como é que foi esse andamento do semestre, se tem sido satisfatório, se as notas foram boas, né, porque de um por um, assim, eu não sei. E eu estou aguardando, então, a turma chegar, se vai chegar alguém, para a gente começar, então, a falar sobre os assuntos, né, relacionados a essa disciplina. Mas, em todo caso, eu já de antemão quero agradecer a todos, né, pela dedicação, né, li trabalhos assim maravilhosos, em que as pessoas foram muito dedicadas, se aprofundaram, tiveram condição de demonstrar, né, o seu pensamento, a sua crítica, a sua forma de trabalhar, e eu vi muita capacidade ali na formulação de ideias, né, na forma com que as pessoas, com que os estudantes se expressaram, né, é, que foi muito importante para mim, né, identificar em vocês essa capacidade. Então, eu tenho muito que agradecer e dizer a vocês eh, que eu gostaria, né, de continuar com a turma o ano que vem, no próximo semestre, né, daqui a um mês e meio, né, e que nós possamos ter, assim, né, sucesso nesse momento e também nos próximos. Eu gostaria que vocês continuassem com a dedicação, né, com a forma que vocês trabalharam. Eu digo a grande maioria, eu não posso dizer a todos, né? Tem pessoas que até agora não conseguiram entregar nenhum trabalho, nem a P1, nem a P3, né? Isso está me deixando assim bastante preocupada, porque nós já estamos na fase da P4, né? E as notas serão computadas. Então, tem pessoas que não vão mais ter tempo, né, de entregar. As notas agora elas serão, né, elas serão somadas e a grande maioria vai passar com toda certeza, mas terão alunos que não vão conseguir atingir a média e que vão ficar então para a P5, né, que é a avaliação suplementar. Tá certo? Mas desejo a todos assim um final de semestre de muito sucesso e que venha o próximo, né? Melhor ainda, né? Nas nossas ações pedagógicas até do que agora, né? Que esse semestre a gente teve um pouco de dificuldade com relação à mudança da plataforma, porque é uma coisa natural, né? Foi difícil para nós, professores, e para os nossos alunos também, mas que tudo na vida a gente precisa, né, evoluir. Então, aprender é doloroso, né? E aí tem coisas aí que a gente ainda nem aprendi ainda, né? Tem coisas que eu nem consegui aprender ainda, mas que com o passar do tempo tudo vai estar no nosso ao alcance do nosso domínio aí. Tá legal? Então, eu vou começar a demonstrar aqui para vocês, né, o material que eu trouxe, que eu sempre trago, né, e quero demonstrar aqui para vocês agora que eu estou falando de fracasso e exclusão escolar, tá? Então, eu quero falar um pouco de fracasso e exclusão escolar, por quê? Porque isso tem a ver com as nossas avaliações, certo? Então, nós somos assim, nós temos que ter bom senso em tudo que nós nos propomos a fazer e uma das situações assim mais cruciais, né, para o estudante é esse momento aí da avaliação. Existe o nervosismo, existe todo um momento de delicadeza, né, em que muitas vezes um bom aluno ele não consegue fazer uma boa prova, às vezes devido a um estado emocional, devido
alguma coisa que está interferindo, muitas vezes até uma dor, né? Que a pessoa não consegue se concentrar. Então, nós, professores, nós precisamos ter essa visão, né? A visão daquele aluno que comparece, a visão daquele aluno que está sempre participando, que está sempre fazendo, né, as atividades. Então, a gente precisa ter esse momento aí de reflexão sobre essa situação, né, da avaliação, né, que, na verdade, não precisa ser prova. Nós podemos propor diversos instrumentos avaliativos, né, como trabalho em grupo, como apreciação de filmes, de vídeos, enfim, nós temos, né, inúmeras formas de avaliar, certo? Então, a proposta aqui é trazer ao nosso aluno transparência, para que não ocorra o fracasso, né, e a exclusão escolar. Então, vamos ver aqui alguns desses fatores que determinam essa questão justamente do mau aproveitamento, né, dos alunos na escola. Estou definindo aqui, nós vamos definir, segundo Perrenot, né, o que é o fracasso escolar. Ele define-se por fracasso escolar como uma simples consequência de dificuldades de aprendizagem e como a expressão de uma falta objetiva de conhecimentos e competências. Então, aqui está definido, né, que o aluno, quando fracassa, ele tem, né, essa falta de conhecimentos e competências aí para as habilidades específicas que nós traçamos nos nossos objetivos. Só que, muitas vezes também, nós não estamos trazendo as oportunidades necessárias. Então, acontece justamente a questão da exclusão escolar. Reprovei outra vez, não aguento mais, vou desistir da escola e arranjar um trabalho. Porque esse aluno, ele não teve outras oportunidades. Ele não teve outras oportunidades. Essa charge me faz lembrar uma turma que eu tive do fundamental, que eu tinha um aluno que era muito agitado. E esse aluno, ele era repetente. E nós estávamos indo bem, já no 5º ano, né, do ensino fundamental. Eu ia com ele, estava bem no sentido de aprendizagem. O comportamento dele era ruim, mas eu via nele potencial. Eu sabia que ele não se dava a oportunidade de aprender porque ele não conseguia parar. Mas ele, quando ele fazia as atividades, eu via que ele tinha competência para alcançar aí já a 2ª fase do ensino fundamental, que seria o 6º ano. E aí eu tinha aquele aluno ali, né, sob controle, desde fevereiro. E quando chegou no mês de junho, eu sofri um acidente dentro da minha própria casa, eu caí, né, no banheiro e quebrei o fêmur. E aí esse aluno, outra professora assumiu a turma. E como não conseguiu controlar, né, as impetuosidades, aquela agitação, aquela coisa toda dele, ele reprovou mais uma vez. Ele reprovou mais uma vez e ele não voltou mais para a escola. E aquilo me doeu muito, porque ele ia, tinha certeza que ele ia alcançar. Né? Do jeito que a gente estava indo, e eu estava conseguindo controlar aquela situação, motivá-lo um pouco, ele não estava faltando, era agitadíssimo. Infelizmente, aconteceu isso comigo, e ele não teve oportunidade de concluir, pelo menos. Depois ele retornou à escola e me pediu uma vaga para a noite. E aí eu tentei arrumar a vaga para a noite, mas aí não sei se ele realmente ingressou, né, no turno da noite para terminar o Fundamental 1, né? E isso me deixou bastante triste. Eu acho que a gente precisa refletir bastante sobre as possibilidades que nós apresentamos também, né, para essas pessoas que têm mais dificuldade. O fracasso escolar. Bom, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, analisa a relação entre fracasso escolar,
medido pela reprovação e abandono, e a origem, né, racial do aluno, medindo a diferença na probabilidade de os alunos de distintos grupos sociais, raciais, tendem a fracassar na escola. Então, foi utilizada uma técnica estatística de regressão logística. Então, apesar da leve diminuição da desigualdade racial no Brasil, o estudo constatou que a questão de gênero, escolaridade dos pais e região geográfica dos estudantes negros, pretos, tem uma probabilidade maior de fracasso escolar que seus colegas pardos e brancos. Então, o gênero também aparece como preditor do sucesso escolar, além de os meninos serem mais propensos a repetir e abandonar a escola do que as meninas. Vejam bem. Então, observa-se aumento dessa diferença no período. A disparidade entre meninas e meninos negros foi que mais aumentou, reforçando estudos qualitativos que mostram a crescente diferenciação na experiência escolar desses grupos. Então, muito triste, né, também a gente saber que existe um grupo que tem mais probabilidade, né, de não estudar. Porque os meninos, pelo que a estatística demonstra, né, e outros negros, né, que também têm a probabilidade de não dar continuidade aos estudos. Fracasso escolar. Fracasso escolar nos arremete a um olhar mais atento, um olhar que procure vislumbrar o sensível que está oculto. Então, veremos numa visão psicanalítica assim, né, a respeito do fracasso escolar, definida por algumas autoras, né, como sintoma de diferenciá-la da segunda visão, que se dá outro conceito. Então, nós precisamos desse olhar atento, mesmo que não seja clínico, porque nós não somos médicos, mas que nós tenhamos atenção. Atenção. Você tem que perceber quando esse aluno ele tem potencial, mas que ele não aproveita, né? E quando o aluno realmente precisa de muito reforço escolar. Eu acho que, com relação a isso, ainda quero falar sobre a AP3, né? Foi por isso que eu trouxe esse assunto. Na AP3, eu falei sobre duas alunas, que uma tinha o perfil de que ia à escola todo dia e que tinha muita dificuldade de aprender, e da outra que era muito faltosa e que aprendia muito rapidamente, inclusive acabava as atividades e não tinha mais nada para ela fazer, ela inclusive incomodava os outros colegas. Esse estudo de casos que eu mandei para vocês, o certo, a resposta correta seria: nenhuma das duas ficaria reprovada, porque são perfis diferentes, uma esforçada, que estava progredindo lentamente, mas ela estava presente, estava se esforçando, e a outra que já sabia, que já aprendia fácil, mas que tinha um comportamento já não muito assíduo. Elas seriam reprovadas, uma ou outra? Não, não seriam. Tá, gente? Não seria. Todas duas teriam que ter atividades adaptadas, né, ao seu perfil, certo? Então, nós íamos aproveitar a teoria de Vygotsky, que fala de zona de desenvolvimento proximal, e formar grupos. E, nesses grupos, nós teríamos pessoas lentas e teríamos pessoas mais rápidas, mas dentro desse grupo, dentro da teoria de Vygotsky, nós encontraríamos o quê? O equilíbrio, certo? Então, a proposta da AP3, se eu fosse contar, eu deixei vocês à vontade, né, para que vocês pudessem solucionar o problema. Eu aceitei a opinião de todos, mas a resposta certa seria que nenhuma das duas alunas ficaria reprovada naquele estudo de casos. Tá certo? Então, deixo aqui o feedback para que vocês saibam o que, na verdade, nós deveríamos ter refletido, que todas as duas mereciam ter as atividades adaptadas e conseguiriam, então, serem promovidas. Tá certo? Então,
Vou continuar. Então, a história, né? A história do fracasso escolar no Brasil no Brasil, a escola torna-se cada vez mais o palco de fracassos e de formações precárias, né? Impedindo os jovens de se apossarem da herança cultural, dos conhecimentos acumulados pela humanidade, e, consequentemente, de compreenderem melhor o mundo que os rodeia. A escola, né, que deveria formar jovens capazes de analisar criticamente a realidade, a fim de perceber como agir no sentido de transformá-la, ao mesmo tempo preservar as conquistas sociais, contribui para perpetuar injustiças sociais, porque é pobre continua sendo pobre, gente, né? E o que é rico vai continuar sendo rico, né? Então, injustiças sociais que sempre fizeram parte da história do povo brasileiro. Então, assim, cada vez que você reprova um aluno, sabe, que você deixa de dar oportunidade, que você deixa de acreditar nele, e que muitas vezes ele não conseguiu ali, naquele período com você, mas ele vai conseguir mais à frente, mas você tem que dar a oportunidade dele prosseguir. Não estou dizendo que ninguém vai dar nota a ninguém, nem estou dizendo tampouco que a gente vai deixar todo mundo sair passando, né, ser aprovado, sem saber nada. Não é isso. Tem pessoas que precisam de oportunidades diferenciadas para demonstrar suas capacidades, suas habilidades, suas competências. E muitas vezes a gente oferece uma coisa só, igual para todo mundo. E isso daí, muitas vezes, não está ao alcance de todos os alunos. Os alunos não são todos iguais, em especial no fundamental. Eles não são todos iguais, não é? Então, conheço professores que dizem, conheço uma professora de matemática que dizem que 19 não é 20, porque na escola pública você tem que alcançar os 20 pontos para você passar em cada disciplina, né, no ensino médio. E o professor diz que 19 não é 20. Então, 19 não é 20, realmente. Mas para quem dá aula para o terceiro ano do ensino médio, e que tem alunos que vão prestar vestibular, alunos que estão ali se esforçando e que precisam trabalhar, 19 não é 20, mas vai passar a ser. Porque eu não vou reprovar um aluno de terceiro ano por um ponto. Mas existem aqueles que reprovam, existem aqueles que reprovam até por meio. Eu não acho justo. Isso é justamente perpetuar a injustiça social. Então, o aluno que ele está numa dificuldade financeira, que não tem nem merenda para levar para a escola. Eu tenho vários alunos do terceiro ano do ensino médio que o sapato está furado, entende? E que isso já me aconteceu também. E que esse professor está reprovando esse aluno no último ano porque faltou um ponto. Então, gente, espera aí, né? Espera aí. Isso não é justiça, isso não é, sabe? O cara fez 99, mas não fez 100%. Quer dizer que ele vai ter que repetir tudo novamente? Será que ele não mereceria uma nova oportunidade, mais um trabalho para tentar alcançar esse ponto? Então, vamos lá, né? Vamos refletir, vamos pensar. Avaliação é uma coisa muito séria, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que é pedagógico, mas que você tem que ter bom senso, tem que ter transparência. E humanidade também, né? Porque realmente tem coisas que a gente precisa refletir. Aqui, insucessos na escola. Então, o fracasso escolar é, nos dias de hoje, um dos problemas mais discutidos, né? Ao invés de buscar um meio para amenizar esse fato, o que busca são os responsáveis, né? Denominados culpados pelo fracasso de uma criança ou de um jovem. Uns apontam como responsável a própria criança ou o jovem, né? Julgado como preguiçosos e incompetentes. Não, se você não sabe, você precisa de ajuda. Não é porque você é incompetente. Preguiça a gente tem mesmo, né? Preguiça a galera tem, mas se tiver alguém que dê um incentivo, né? Precisa ter ajuda.
Ensino versus aprendizagem, a gente tende a refletir que o ensino e a aprendizagem em uma instituição são compostos por várias categorias, né? São 3 blocos. Alguém que ensina, alguém que é ensinado e alguém a quem alguém se ensina. Então, podemos considerar que essa aprendizagem foi bem-sucedida quando aquele a quem se ensina realmente aprende, né, o que a gente está ensinando. Então, dessa forma, a gente precisa ter transparência, como eu falei anteriormente. Você precisa dizer para o seu aluno o que ele pretende, o que você pretende analisar naquela avaliação, certo? Então, aqui, nós temos aqui, ó, os gritos não educam, não é mesmo? Então, você tem uma turma super zoeira, né? Um 6º ano, aquele 6º ano que você reza para entrar, né? E aí se alivia quando sai, porque tem isso também, né? Nós passamos os nossos sufocos, os nossos alunos não são tão coitadinhos assim, mas, contudo, não é com gritaria, não é com humilhação que a gente vai conseguir realmente educar ninguém, né? Dificuldades de aprendizagem. Pode-se dizer que a aprendizagem é um processo complexo que se realiza no interior do indivíduo e se manifesta em uma mudança de comportamento. Educação, gente, é transformação. Então, assim, é o desenvolvimento cognitivo, né, que determina a aprendizagem, a partir desse conceito, né, que nós conhecemos no processo de aprendizagem. Então, ensinar, né, e aprender, o sujeito que não aprende não realiza nenhuma das funções sociais da educação, né, acusando sem dúvida o fracasso do mesmo, mas sucumbindo a esse fracasso. Então, a psicopedagogia, como técnica de condução desse processo psicológico, né, da aprendizagem, traz como seu exercício o cumprimento, né, de ambos os fins educativos. Então, o que eu quero dizer? Quando o sujeito não aprende, ele já começa a ficar excluído. Ele já começa a ficar excluído dentro da própria sala de aula, né? A gente já conhece o coleguinha que, quando a gente pede um trabalho em grupo que ninguém quer, né? Tem muitas razões. Uma é porque o desempenho dele não é bom, né? Outra é que, muitas vezes, ele não quer fazer nada e quer ficar também nas costas dos outros, certo? Então, essa exclusão ela já começa a acontecer dentro da própria sala de aula. E o professor tem aí, né, o direito de conversar, tem o direito de chamar atenção, tem o direito de aconselhar e tentar reaver, né? Tentar reaver tudo isso. Deixa eu acho que eu pulei. É o problema para aprender. As principais causas aí, né, das dificuldades de aprendizagens, aqui, SDA, são as causas físicas, sensoriais, neurológicas, intelectuais ou cognitivas, né? E também as socioeconômicas e emocionais, né? As dificuldades de aprendizagem levam as crianças a ficarem mais frágeis, tendo um baixo nível de estímulo e de confiança, ou seja, a autoestima da criança e do jovem cai, até dos adultos, né? Que pode levá-la à falta de motivação, isolamento, crise de angústia, estresse, até mesmo a depressão, porque existe a cobrança. Existe a cobrança. E se você não aprende, se a criança não aprende, se o jovem não aprende, ela acaba se fechando e acaba realmente tendo problemas, né? Não querendo ir para a escola, se sentindo, eles se sentem o burro, né? A expressão é essa para eles, né? Para nós não. Se sentem o burro, eles se sentem inferiorizados, né? E isso tudo causa inúmeros problemas, né? De motivação, de estresse. Muitas vezes eles se tornam mais agressivos com a gente na sala de aula. Então, essa visão social do fracasso escolar, na primeira perspectiva, é a sociedade onde levamos em consideração, como agentes influenciadores da educação, a cultura e as condições, né, políticos, sociais, econômicos vigentes, né, e as estruturas sociais e ideológicas dominantes. A sociedade priva muitos aprendentes, né, que é uma palavra diferente, de aprender, tirando a oportunidade de crescimento cultural e de desenvolvimento da linguagem e da construção cognitiva.
Então, a sociedade tira quando as políticas sociais voltadas para a educação não oferecem condições para que o aluno tenha uma vaga, para que o aluno tenha uma alimentação, para que o aluno tenha gratuidade no ensino, né? Mas desde o momento que nós tenhamos isso e que o professor esteja na sala de aula, é necessário que esse profissional, esse docente, também faça a sua parte. Que a gente não pode exigir só as políticas públicas resolvam a situação de todo mundo. Nós estamos ali com a missão de ensinar. E sabemos que cada cabeça é um universo, né? Então, a segunda perspectiva é a escola, que contribui e muito para o fracasso escolar de nossos alunos. Falta de profissionais qualificados, carência de material didático, carência de estrutura física e pedagógica e má qualidade de ensino. Então, tudo isso faz com que a escola seja um agente contribuinte dos problemas de aprendizagem e do fracasso escolar. Mas esse é um problema que precisa da contribuição social e também educacional. A indisciplina. A indisciplina é um fator de fracasso escolar? Sim. Né? São os alunos que não se dão a oportunidade de aprender porque eles não têm um comportamento que possibilite, né, o aprendizado. Então, o fracasso escolar é também oriundo da má condução do processo de ensino, pois o processo educativo mal conduzido causa indisciplina. Isso porque uma particular situação vincular ou social vivenciada pelo aluno desencadeia um processo que leva à indisciplina, principalmente em sala de aula. E a situação vivenciada pode também ter sido provocada pelas carências da escola e pelo professor. A indisciplina é prejudicial ao aluno, a ponto de provocar o seu fracasso na escola, pois a disciplina é um agente necessário para a construção do saber. Concordo plenamente com o autor, mas, muitas vezes, o professor também não pode ser tão culpado, porque nós não temos um aluno. Nós temos turmas cheias, lotadas, que nós podemos estar contribuindo de alguma maneira. Desculpem, eu estou bebendo um pouco d'água. É real. Que nós podemos estar contribuindo também com a nossa agressividade, que nós podemos estar contribuindo com as nossas críticas, né? É verdade. Mas essa atribuição não pode ser dada apenas ao professor, né? Tem muitos fatores que levam à indisciplina, inclusive problemas familiares. Terceiras perspectivas, né? A terceira, ela está ligada ao aluno enquanto aprendente, né? Isto é, às suas condições internas, né? A sua emoção de aprendizagem, né? Então, a autora desse olhar, ela nos leva a um aspecto, a pensar no aspecto orgânico, cognitivo, emocional, social, né? E pedagógico, que leva um aluno a não aprender. Então, segundo ela, né, nós temos nas referências, os fatores externos e internos são os responsáveis pelo fracasso escolar. Gente, basta a gente falar na família desestruturada, né? Basta a gente falar na situação financeira das famílias. Muitas vezes esse aluno sai sem um café de casa, sem um pão, sem nada, né? Muitas vezes esse aluno chega na escola na chuva, todo molhado, tem que passar, ficar lá de manhã até meio-dia, até quando é turno único, né? Horário integral, fica até de tarde, com a roupa molhada no corpo. Muitas vezes eles estão com dor de dente, muitos alunos com o rosto inchado, dor de dente, não tiveram a possibilidade de ir ao dentista, e outros fatores fisiológicos, né, que a gente sabe que a gente não sabe, né? Tantas coisas que acontecem fora da escola e a gente não vê. Então, muitos fatores, né, sociais, orgânicos, cognitivos, emocionais, às vezes levou uma coça, levou uma surra do padrasto, da mãe, enfim, tem tanta coisa para que a gente possa já dar nomes às crianças, né, aos alunos, a gente
A gente tem mania de dizer que porque é preguiçoso, porque é desinteressado, porque isso, porque aquilo. E, na verdade, deve ter motivos até para ser assim, né? O mais difícil disso tudo é resgatar esse aluno. O mais difícil é resgatar. Mas quando a gente consegue, é um passo, né, muito grande que a gente dá. Então aqui, a educação, né, é um conjunto, né, de ensinamentos, né, que é um conjunto de ensinamentos que o docente precisa, né, tá ciente de quando ele ensina, ao mesmo tempo ele aprende, e segundo Paulo Freire, deveria existir um novo termo, né, na educação, denominado educador, educando e vice-versa, e não mais educador do educando, já que o ensino, né, se refere à imensa troca que nós temos aí de fazer, de conhecimentos adquiridos fora e dentro da escola, não é mesmo? Então, isso seria, né, importante. Aqui a escola. Talvez, se a parte pedagógica das escolas sofresse uma reforma ou fosse, ao menos, revisada, grande parte dos problemas causadores do fracasso escolar seria resolvido. Sim, pode ser que sim. Alguma coisa poderia melhorar. Em conclusões, em análise às possíveis responsabilidades, aí observa-se que todos têm uma parcela de culpa no cotidiano escolar do aluno, né, podendo sim levá-lo ao sucesso ou ao fracasso, e ainda existem outros fatores que contribuem para o fracasso escolar, né? A escola, sendo um sistema de ensino, tem como um dever, né, o objetivo de capacitar, preparar seus alunos para cumprirem o papel de cidadãos. Os pais, a comunidade, né, tem o papel crucial de motivar a criança, lhe oferecer um lugar estimulante que possa influir positivamente em seus estudos. E é claro que a criança precisa também ter a vontade de aprender. Mas, se os disseres citados acima, os dizeres citados acima, forem funcionais, automaticamente as crianças irão aprender a necessidade do aprender, né? Então, teoricamente, parece ser fácil, né, erradicar o fracasso nas escolas, mas os resultados são de longo prazo. Essa verdade deve incutir nos educadores uma cultura de que o processo de ensino e aprendizagem é contínuo e requer constantes avaliações e replanejamento das ações e envolvimento de todos os segmentos escolares, valendo-se, então, do conhecimento, da criatividade, da consciência dos agentes do processo, né, que é preciso fazer sempre o melhor e construindo conhecimento do modo que seja útil ao cotidiano do aluno, ao sucesso escolar, e assim se dará uma identidade política positiva nas escolas. Então, eu termino aqui, né, dizendo para vocês que nós precisamos realmente estar atentos, né, às diferenças e criar possibilidades antes de qualquer retenção, antes de qualquer reprovação, criar possibilidades. Tá certo, meus amores? Então, eu agradeço, não tivemos alunos aqui presentes, mas espero que vocês possam assistir a gravação, tá certo? Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semestre e até a próxima oportunidade.